Nossa agenda vai ser passar um pouquinho sobre o cenário atual de TI, mais focado em armazenamento e os seus desafios, tá? Depois vai falar um pouco da solução, que é o storage virtualizado, vai explicar um pouquinho como ele funciona. Vou fazer comparação entre tecnologia anterior, storage legado e storage moderno, algumas features que vocês ganham com o storage virtualizado, e enfim, o que mais interessa para o gestor de TI, a parte de gerenciamento da ferramenta e do ambiente, tá? A gente veio de uma data center que era 100% físico. Você tinha um servidor, um sistema operacional para uma aplicação. Um outro servidor, o outro é só para outra aplicação. Era o data center tradicional. Tá? Com o tempo a gente passou a utilizar os recursos da melhor forma, tá? Virtualizando os servidores. Ou seja, eu consigo utilizar 100% dos recursos físicos do meu data center utilizando virtualização. Tá? Que é a data center virtual. E a gente está caminhando para uma era de cloud computing, que é você ter, além do seu servidor virtualizado, numa nuvem privada ou pública, você ter também aplicações virtualizadas e serviços virtualizados, tá? Que é a era de cloud privada e pública. Mas nosso foco vai ser aqui, data center virtual, que acho que é onde a grande maioria das empresas se encontram hoje. Tá? Poucas pessoas passaram para a cloud privada ainda. Tá? Falando de armazenamento, quais são os problemas que a virtualização acabou trazendo para a gente? Como ficou fácil criar servidor, ficou fácil você colocar mais recursos no seu ambiente, o crescimento dos dados foi inevitável. Só que o crescimento foi feito de uma forma totalmente descontrolada. Ou seja, você acaba criando servidores sem necessidade, acaba criando espaços para file server sem necessidade e uma ineficiência na utilização. Por quê? Porque 80% dos dados hoje no data center ele é inativo. A gente chama de dados cold data, né? Então, cold data, dados congelados, ou seja, dados históricos, dados que são acessados uma vez por mês, uma vez a cada ano. Tá? O que aconteceu com tudo isso? O gerenciamento disso ficou complicado, ficou complexo e não é flexível. Tá? Você tem que sempre estar olhando os dados antigos e se preparando para ter espaço para os dados mais utilizados, dados ROD. Tá? Inevitavelmente, a recuperação dos dados, nesse sentido, está mais difícil, não é tão simples, não é tão rápida. Tá? A replicação também do possível site DR ou um site de contingência não é fácil também, porque você depende de aplicações de terceiros que nem sempre se integram com o ambiente atual de vocês. E a atualização desse ambiente se torna difícil, uma atualização em larga escala, cara, complexa e que vira obsoleta rápido. Tá? Se a gente conseguir virtualizar servidor, transformar servidor físico, hardware, em arquivo, por que eu não posso fazer a mesma coisa com storage? Então aí que vieram os storages virtualizados. Tá? E a Dell foi uma pioneira comprando uma empresa ecológica até então, que foi a pioneira na criação de storage virtualizado. Tá? E qual que é o grande diferencial desse storage virtualizado da Dell, da ecológica? Ele é simples de gerenciar, de você operar, ele é fácil, ele é totalmente intuitivo, ele é eficiente, a gente vai mostrar mais para frente as features que ele tem, ele é totalmente eficiente na parte de utilização, na parte de replicação, tá? De armazenar o dado correto, no disco correto. E ele é bem acessível. Ao contrário do que o pessoal imagina, ele não é caro. Ele é um dos melhores, a solução com o melhor TCO e ROI no mercado. Continua sendo líder, vem sendo líder ano a ano no mundo de armazenamento virtualizado. Tá? Características dele, ele é otimizado para ambiente virtual, ou seja, ele é totalmente integrado com o ambiente virtual. Ele é atualmente virtualizado. Você escala ele a nível de desempenho e performance linearmente, ou seja, toda vez que você precisa acrescentar uma gaveta, você acaba ganhando, além de espaço, você acaba ganhando performance também, porque cada gaveta tem a sua própria controladora e você vai criando um pool de controladoras dentro do seu ambiente. Algumas features que ele tem, balanceamento de carga automático, você consegue balancear a carga do teu storage entre as gavetas. Todos os softwares que controlam esse tipo de informação, tipo de dado, ele é all inclusive, ou seja, você compra uma única vez e todos os softwares são entregues para vocês, não precisa comprar licença adicional, nada disso.
O upgrade dele é bem simples, é quase next finish, tem só um next a mais no meio aí. Ele é compatível em todas as gerações dele, desde o começo até o final. Ou seja, eu posso ter no mesmo pool de storage, eu posso ter todas as gerações de EcoLogic até então criadas. Tá? E ele é 100% integrado com as principais aplicações do mercado. VMware Hyper-V, Microsoft SQL Server, Microsoft Exchange, File Server, SharePoint, enfim, toda a tecnologia que o pessoal utiliza no mercado aí. Tá? Ok, mas e aí? Como funciona? Qual que é o diferencial dele? O que é essa parte de virtualização de storage? O que eu ganho? O que eu ganho em relação ao storage legado, ao storage de tecnologia anterior? Tá? Eu resolvi desenhar um pouquinho aqui para poder explicar, acho que fica mais fácil. Tá? Vamos tomar, por exemplo, aqui uma gaveta com 12 discos de 300 teras e eu separei da forma que era feito antigamente em alguns disk groups, tá? Onde eu defino, eu limito a quantidade de discos para cada disk group que eu vou criar. Ou seja, eu defino a quantidade de discos para cada volume que eu vou criar no meu storage. Então vamos lá, tem aqui um volume de BI, que vai me dar 740 IOPS e quase 800 e poucos GB. Eu tenho volume de log, Exchange e de desenvolvimento. Tá? Ok, mas o que acontece quando falta espaço ou falta performance em algum RAID group, ou algum disk group, ou em algum volume? Vou falar mais abaixo do nível. Vamos lá, pegar um exemplo. A gente chega de manhã na empresa, todos os usuários de manhã, a primeira coisa que o pessoal faz na empresa é ver e-mail. Então, você tem o Exchange dessa empresa, precisou de uma demanda de 1000 IOPS às 9 horas da manhã. Só que o disk group, o volume que está configurado no Exchange, pode fornecer no máximo 740 IOPS. O que acontece? Ligação no Service Desk, reclamação de init lento, e você acaba olhando a nível de storage e vendo que o restante dos discos, o restante do ambiente, está com performance sobrando. E o volume de Exchange não pode utilizar. Tá? Ok. 9h30 o pessoal viu os e-mails, pagou os spams, voltou à normalidade do dia a dia, passou. Só que às 8 horas da noite, o pessoal já foi embora, aí roda o que os gestores gostam, que é o BI. O BI vai rodar na base dele, no ambiente dele, para captar dados, gerar análise do negócio, enfim, que o BI sabe fazer melhor. E, nesse momento, às 8 da noite, o BI precisou de uma 900 IOPS, uma performance de 900 IOPS para poder rodar a aplicação. E, de novo, o BI estava aqui num disk group que dá 740 IOPS, ou seja, o BI vai demorar um pouquinho a mais para poder rodar, para funcionar. Como tem ninguém na empresa, não vai ter muita ligação, quem vai só sofrer um pouco é o cara do BI lá. E de novo, como tinha ninguém na empresa, o Exchange, o volume do Exchange tem performance sobrando e não pode utilizar. Tá? Como funciona isso no storage moderno? Essa é a principal diferença. Quando eu agrupo os 12 discos dentro de um pool de disco, ele conta, né? Ele combina toda a performance de todos os discos num único pool, ou seja, no mesmo cenário, 12 discos de 300 GB, 15K, eu vou ter 2.220 IOPS. Tá? Ou seja, às 9 da manhã o Exchange vai rodar legal e às 8 da noite o BI vai rodar bacana, porque todo mundo vai poder usar até 2.200 IOPS, ninguém vai concorrer e todo mundo feliz. O que mais que ele pode fazer, além dessa funcionalidade de disponibilizar 100% dos IOPS dos discos para vocês? Vamos comparar, ou seja, alguns já conhecem, já tem rodando o ambiente de servidores virtual. Vamos comparar o que o ambiente virtualizado faz com o que o storage virtualizado pode fazer. Expansão automática de recursos, balanceamento automático de carga, alta disponibilidade e downtime planejado. Isso a gente sabe que no ambiente virtualizado é possível de fazer. Tá? Um cluster virtualizado, Hyper-V ou VMware, tanto faz. Se precisar de mais recursos no cluster, você adiciona um novo host, ele passa a ter 4 servidores, ele faz o rebalance das VMs e tudo bonitinho.
No storage é a mesma coisa. Se eu precisar adicionar mais uma gaveta, mais performance ou espaço em disco no pool de storage virtualizado, eu só coloco uma gaveta a mais, ele passa a ter 3 gavetas, e ele também faz o rebalance automático dos volumes. Ou seja, a gente pode colocar mais máquinas, mais aplicações desse ambiente, porque eu tenho mais recurso de memória processador e tenho mais recurso de storage. Balanceamento automático de carga. Como funciona no ambiente virtual? Eu tenho uma máquina virtual que está consumindo muita carga nesse host, e tem outros hosts mais tranquilo, mais light. O que o cluster de virtualização faz? Ele faz o rebalance de algumas máquinas para conseguir equalizar a performance do ambiente, equalizar a utilização do ambiente. Storage é a mesma coisa. Então aqui, ó, o volumezinho em vermelho aqui está utilizando bastante coisa, é um final de mês, está rodando um relatório lá de faturamento de uma empresa, ele está consumindo bastante carga dessa gaveta. E essa gaveta está teoricamente sossegada. O que o Ecologic faz? Ele faz o balanceamento da carga, ele pode mover aquele volume ou outro volume para outra gaveta e liberar performance para esse volume que está precisando naquele momento. Tá? Isso é feito sob demanda, online. Ele pode ir, pode voltar, às vezes você nem vai saber em qual gaveta ele está realmente. Tá? Igual servidores virtuais. Em questão de alta disponibilidade e downtime planejado, tenho aqui o cluster de novo, com as máquinas virtuais. Um host físico falha, o que o cluster faz? Pega as VMs e religa nos outros hosts. Tá? Com o Ecologic é a mesma coisa. Eu tenho uma gaveta aqui, que eu recebo a replicação daqueles volumes da gaveta principal, e se uma das gavetas falhar, as máquinas virtuais passam a serem acessadas através da outra gaveta. De novo, alta disponibilidade. Óbvio que, dependendo do grau de licenciamento do teu ambiente e do grau de replicação, é uma pequena parada, eu tenho que dar um reboot na máquina, não é 100% online, tá? Mas ele tem alta disponibilidade. E o downtime planejado? Eu tenho um ambiente com 3 servidores, 2 gavetas lá, e eu preciso atualizar o firmware, por exemplo. Eu não tenho o Lifecycle Control que o Rodrigo falou, eu não tenho a Hydrack Enterprise, não consigo atualizar online o firmware dessas coisas. Eu coloco o servidor em modo de manutenção, ele já faz o rebalanceamento das máquinas virtuais, eu desligo o host e eu atualizo o que eu precisar, depois eu volto o host posteriormente. No Ecologic é a mesma coisa, eu tenho 2 gavetas, eu preciso atualizar o firmware de uma gaveta. Eu faço o que eles chamam de Evacuation Mode, tá? Que é o quê? Migrar todos os volumes que estão na gaveta que você deseja para outra gaveta, indisponibilizo ela, atualizo o firmware, volto a gaveta, faço o rollback, é automático, só rodar uma evacuation na outra gaveta e volta para a gaveta original, e eu faço o processo na outra gaveta também. Tá? Ou seja, eu também atendo a alta disponibilidade do downtime planejado que o plano centralizado também oferece. Tá? Algumas outras features que o Ecologic também tem. Ele tem load balance automático e tierização. O que significa isso? É você colocar o dado correto, no disco correto e no custo correto. Se eu tenho, por exemplo, um file server que tem lá relatórios gerados em 2005, ele não precisa estar, por exemplo, num Ecologic ou num storage de alta performance, porque é só dado histórico. Ou seja, ele faz a tierização, ele joga esses dados para uns discos mais lentos, de maior capacidade e, consequentemente, mais barato. E se, por exemplo, em algum desse período eu precisar acessar esse dado corriqueiramente ou fazer uma consultoria, uma auditoria dentro da empresa, esses dados começarem a ser acessados frequentemente, ele faz o load balance automático. Ele volta esses dados para um disco mais rápido, está precisando de performance, trabalha naquele momento e depois ele volta o disco para o lugar correto, o dado para o lugar correto. Tá? Outra feature, Team Provision. O que significa isso? Você fala para o teu ambiente virtual, por exemplo, que você tem um data store, tem um volume de 2 teras disponível para ele. Só que no storage tradicional, storage legado, quando você fala que vai usar 2 teras para o VMware, ele já aloca 2 teras de storage e você não consegue utilizar mais esse espaço. No Ecologic, com o Team Provision, você fala para o
VMware Hyper-V, que ele tem 2 teras disponível, ele pode chegar a 2 teras, mas ele está ocupando, na verdade, só os 200 GB da máquina virtual. Tá? De novo, comparativo com o ambiente virtual, o VMware também tem Team Provision, que ele faz os riscos de Team Provision, o Psicológico é a mesma coisa. Então você pode realmente alocar mais espaço. Um exemplo clássico, o teu cara de desenvolvimento. Eu preciso subir o ambiente para desenvolvimento, eu preciso ter 2 teras aqui para testar alguns dados. A gente sabe que não vai dar 2 teras de uma hora para outra. Tá bom, entrega 2 teras. Aí você vai controlando, vai monitorando para ver se ele não vai estourar o espaço. E, consequentemente, ele não vai dar 2 teras, ele vai estar feliz que vai ter 2 teras virtual para ele. E você está feliz que você não conseguiu, não alocou 2 teras realmente para o storage para disponibilizar para ele. Outras features, Snapshot, Clone. Snapshot, que não é novidade, mas ele é uma visualização, uma criação de volume point in time, ou seja, eu congelo o volume naquele momento para que eu consiga ter uma recuperação rápida por uma perda de dado acidental ou por um corrompimento no volume. Tá? E eu tenho uma feature que chama Clone. Ele faz uma cópia total de um volume para um outro volume, com todos os dados, todas as suas configurações de acesso. Qual que é o caso de uso para isso? Um ambiente de teste ou um ambiente para relatórios. O ambiente de teste é bem legal essa feature para usar. O cara precisa de um ambiente de teste para ontem, de um Oracle lá. Você faz o clone do volume do Oracle e dá para ele acessar. É bem rápido. Outra feature legal e muito utilizado é a replicação entre gavetas, entre storage. Tá? Eu tenho, de um lado, um pool de storage, pode ser grande, pequeno, tanto faz, e eu tenho, do outro lado, no site DR, por exemplo, no site de contingência, eu tenho uma outra gaveta, um outro pool. Aí eu defino quais dos volumes eu quero replicar para o outro lado. Tá? Isso já começa a ter um ambiente de alta disponibilidade, um ambiente de disaster recovery do outro lado. Tá? Funciona via LAN e via WAN, tá? Tanto faz. A parte de software, de gerência e também de operação, tá? Como eu falei lá atrás, todos os softwares que o Ecologic contém é tudo ao incluso, ou seja, você paga uma vez e utiliza para o resto da vida, tá? Ele é dividido em 3 categorias, tá? O Array Software, ou seja, o Group Manager, né? É o software de gerenciamento do storage, onde você cria volume, cria réplica, cria clone, configura acesso, configura IP, alertas, enfim, toda a parte operacional do storage. E também esse cara ele controla a questão de firmware da controladora. Tá? Você tem o Host Integration Tools, que ele é o software que faz a integração do Ecologic com as aplicações, como eu falei lá atrás, VMware, Hyper-V, Microsoft SQL Server, Exchange, File Server, SharePoint, para que de uma forma mais fácil você consiga fazer as tarefas operacionais, por exemplo, através do vCenter. Eu posso criar um volume do Ecologic através do vCenter. Crio um data store novo, eu falo que ele vai ser criado no Ecologic direto, ele vem aqui, cria dentro do Ecologic e passa a funcionar. É mais rápido do que você acessar 2 interfaces para fazer um serviço só. Tá? E na última versão do firmware, ele colocou também otimização de performance nesse software. Tá? Ou seja, se eu tiver esse Host Integration Tools instalado no meu ambiente e tiver mais de uma gaveta, por exemplo, esse software consegue identificar qual o caminho mais curto para acessar o dado, qual é o caminho menos congestionado para acessar o dado. Tá? Isso vai te dar mais performance no teu ambiente. E por último, um software muito importante e que a gente se orgulha de ser um dos únicos que tem no mercado para esse tipo de storage, é o Sun Headquarters, Sun HQ. Ele é uma ferramenta que você monitora o desempenho em tempo real, grava histórico, coleta dados, enfim, você consegue identificar como está o teu ambiente em tempo real, você consegue prever o crescimento do teu ambiente, você consegue tomar decisão, por exemplo, se eu vou comprar um novo storage ou não, daqui 1 mês, daqui 2 meses, daqui 1 ano, ou se eu vou, por exemplo, mudar o RAID Group do meu storage, ele consegue te dar essa simulação, consegue te fornecer essa informação. Enfim, ele é um software realmente você para tomada de decisão, seria um BI do storage virtualizado. Tá? Mas só para finalizar, a gente tem a família de produtos aqui do Ecologic. Tá? Você vê que ele começa desde uma série
mais simples e vai crescendo, passando, por exemplo, pelo array que o Rodrigo comentou que está para o Blade. É o único fabricante que tem Storage Enterprise dentro de uma arquitetura convergente. Tá? E você pode combinar todos eles no mesmo pool. Eu não preciso ter um pool, por exemplo, de só storage 6210. Eu preciso ter um pool só de storage da linha 6000. Eu posso ter uma linha 6000 com disco SATA para armazenamento de file server. Eu posso ter um 6210 para ambiente de Oracle. Enfim, eu posso combinar toda essa família aqui, inclusive gerações diferentes, para compor o mesmo ambiente. Tá? Uma feature nova que agora tem, o Ecology também tem a parte de NAS FS, de Fluid File System, tá? Que basicamente um NAS, mas com uma interface, com um front-end de SAM. Tá? Tem todas as features de NAS, features de file server, features de deduplicação, features de arquivamento, de archiving de dados, mas com uma interface performática de Ecology, de SAM. Tá? De novo, para finalizar, a atualização de hardware contínua. A Dell Ecology tem um time de engenheiros que ficam estudando, testando, desenvolvendo. Eu particularmente visitei a fábrica da Ecology e eu vi todos os testes que eles fazem nas controladoras e no software. São testes muito agressivos. Eles colocam a controladora embaixo de uma temperatura de 70 graus e no segundo seguinte eles colocam a controladora embaixo de uma umidade de 70% e embaixo de chuva, e você vê os caminhos ligados fora do rack e o processo continuando. Tá? Então é uma equipe muito grande que fica todo o tempo desenvolvendo novas tecnologias, novas features no software e também de hardware. Tá? E, de novo, toda hora que sai uma atualização nova, você pode atualizar sem custo nenhum. Então pode ser que a versão 7.1 venha alguma feature diferente, que possa fazer, sei lá, uma integração com o cloud, alguma coisa, vai estar incluso no que vocês compraram lá no começo do ano. Tá? Vocês podem atualizar sem nenhum custo.